Então, para quem não me conhece, sou a Alessandra Steffens, nutricionista, e hoje eu vou trazer um assunto aqui para vocês que é de grande interesse, principalmente das pessoas que estão buscando emagrecimento. Então, quem já esteve num processo de emagrecimento já teve dificuldade em manter ele, né? E não sabe por quê. Muitas vezes não sabe por quê, o que está fazendo que não está conseguindo manter isso, né? E eu não estou falando de coisas relacionadas aos alimentos mesmo, a quantidade, a que tipo de alimento você está comendo. São outros fatores que estão envolvidos também nesse processo, tá? Que não só a questão alimentar em si. Então a gente vai falar aqui um pouquinho hoje de 5 impedimentos, principais 5 impedimentos que eu vejo que são muito comuns, né, que acometem pessoas que estão buscando emagrecimento. Então, quais ideias e pensamentos estão te sabotando, estão te impedindo de emagrecer? Quais atitudes estão te prejudicando? E muitas vezes você nem se dá conta disso aí. E para começar essa nossa conversa, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é motivação, que isso vai ser fundamental para a gente também entender o primeiro impedimento mais comum. Então, o que é motivação? Motivação é o combustível que facilita a ação. Então, sentir vontade, sentir empolgação para fazer alguma coisa, isso é se sentir motivado. E desde criança a gente percebe como a motivação faz diferença. Quando a gente quer que uma criança se desenvolva, a gente faz o quê? A gente estimula ela, a gente motiva ela. E com as pessoas também, é sempre assim. A gente é movido por isso, a gente funciona melhor com isso, a gente é estimulado com isso. Então, facilita alcançar objetivos quando a gente tem motivação. E a gente tem vários tipos de motivação. Então, a motivação por incentivo, por exemplo, é aquela que normalmente envolve uma recompensa. Então, assim, quando eu emagrecer eu vou poder usar aquela calça que não me serve mais, que tá lá no armário já tem um tempo, né? Naquela época eu era magrinha, eu adorava aquela calça. Então, essa recompensa de voltar a usar aquela calça é uma motivação para você. Aí tem aquela motivação gerada pelo medo, que é bem comum, assim, envolver alguma consequência. Então, por exemplo, a pessoa tá com uns exames ruins, e aí vai no médico, o cardiologista chega e fala, olha, se você não melhorar isso daí, se você não se alimentar melhor, não fazer atividade física, vai acabar infartando cedo, vai acabar acontecendo alguma coisa aí. E aí a pessoa pensa que, nossa, eu não quero morrer cedo, né? Vou ter que me mexer, vou ter que fazer alguma coisa aqui para melhorar. Então essa é a motivação gerada pelo medo, né? Que envolve alguma consequência. Aí a gente tem a motivação também gerada pela conquista, né? A necessidade de conquista, a intenção de conquista, que é aquela que tu tens ali um desejo de ter algo, né? De pensar em algo que você quer muito. Então, provar a competência para si mesmo. Eu posso, eu consigo isso, eu vou ser reconhecido por isso, eu sou capaz de dominar isso, de ter as minhas escolhas mais conscientes, eu consigo, eu domino. Então, essa necessidade de conquistar, tá? Essa é uma motivação também bem comum. E aí tem também pelo crescimento, que envolve o quê? A necessidade de melhorar, de se desenvolver, de mudar, de evoluir. Essa necessidade que a gente tem porque ficar parado, ficar estagnado, nos passa muitas vezes a sensação de que a gente não está fazendo nada. Não está fazendo nada de produtivo, não está evoluindo, né? A pessoa ficou parada no tempo, a pessoa não melhorou em nada, não se desenvolveu. Então vem muito disso também. O emagrecimento também, poxa, a pessoa não melhorou nada nunca, né? Então, poxa, por que eu não posso em algum momento também melhorar? Eu posso emagrecer, eu vou ficar a minha vida inteira com esse peso. Então, essa motivação vem gerada ali pela necessidade de crescimento. A gente vê a estagnação como algo ruim, muitas vezes, né? Depois também tem aquela motivação gerada pela necessidade do poder. O que envolve isso? Controlar sua própria vida, estar no comando. Eu não preciso de ninguém. Eu vou emagrecer, eu consigo, eu vou dominar isso, né? Vou controlar o que eu estou comendo, eu que sou responsável por isso,
por dominar essa situação. Então, não dependo de ninguém para conseguir emagrecer. E aí, quando a pessoa toma essa responsabilidade, ela se sente motivada a buscar emagrecimento. E aí, a gente tem também a motivação social. O que é essa motivação social? É ser aceito numa sociedade, incluído, né? Às vezes, os amigos, todo mundo tá fitness, todo mundo tá numa situação de querer cuidar da alimentação, indo para academia, e de repente você vê, não, pera, eu vou ter que me adequar a esse negócio aí, tem que me motivar aqui para ser incluído nesse meu grupo de pessoas, né, do meu convívio, tá? Então essa é a motivação social. Ou muitas vezes a pessoa, quando engorda muito, ela também acaba sendo excluída, de certa forma, de algum convívio. Isso pode acontecer também. Ou até ela mesma se exclui, né? Ela mesma se sente excluída, uma necessidade de estar, né, mais na dela, mais reclusa. E também envolve questão de inspiração. Então, às vezes a pessoa quer se tornar uma inspiração para alguém, né, possibilitar que seja uma pessoa referência, digamos assim, olha, a ciclana lá conseguiu emagrecer, né? Então essa necessidade de aprovação do outro. E então eu falei tudo isso sobre motivação para entrar no primeiro impedimento, que é muito, muito comum. O que é esse primeiro impedimento? É a necessidade de motivação. É a necessidade de motivação para continuar uma dieta, para começar uma dieta, para manter algum tipo de hábito. Então isso é muito comum, tá? Não só em dieta, mas em qualquer coisa, na verdade, que a gente for fazer que colabore para o emagrecimento. Muitas vezes a pessoa vai depender de motivação, e esse é um erro que leva muitas falhas, tá? Então vou dar um exemplo que não tem a ver com começar a dieta necessariamente. Deixar organizado a comida que você vai comer num dia, por exemplo, isso é uma motivação, você deixar isso preparado. E o que acontece? Muitas vezes você acaba não deixando e a motivação para fazer isso na hora não aparece. E aí você acaba não fazendo. Então isso acaba gerando um erro e você acaba não fazendo mais porque precisa da motivação para fazer. Então assim, necessidade que a pessoa tem de se sentir empolgado, com vontade, animado para agir, né? Para fazer a dieta, para montar lá as marmitas, a comida organizada, vontade de fazer isso. Às vezes não existe essa vontade. E assim, é maravilhoso, é muito bom quando existe motivação. Quando a gente está motivado é maravilhoso, né, gente? É muito bom. Se sentir disposto para acordar cedo, ir na academia, cozinhar, se organizar, maravilhoso. Mas o que acontece? A motivação pode não aparecer, pode aparecer por um tempo e depois sumir, ela pode ter fases ou pode nunca aparecer. Tem gente que não gosta de fazer exercício físico, que não sente motivação, assim como tem gente que não sente motivação para acordar cedo, independente do motivo, não sente, não tem vontade, não tem motivação, entende? Então assim, qual que é o problema disso? A gente não pode depender da motivação para que algo dê certo, né, no processo de emagrecimento. Se eu for esperar por isso, eu tô lascada, porque a motivação vai desaparecer em algum momento. E aí eu vou estar interrompendo o meu processo, mas e aí? Como é que eu vou fazer? Porque a motivação não é uma coisa constante realmente. E o que traz resultado é constância. Não adianta, gente. Se quer que a coisa ande, se quer que tenha um emagrecimento duradouro, mesmo, precisa ter constância. Precisa ser uma coisa feita por muito tempo, por um longo período. Não vem com essa de achar que em uma semana, em um mês, você vai ter aquele hábito e aí vai resolver a sua vida, porque não vai. Não é assim. Então, como que eu vou fazer? Como agir, então, sem essa motivação? Através da disciplina. Então, o que é disciplina? É fazer o que tem que ser feito, mesmo sem vontade. Não tô com vontade de fazer, não quero fazer esse negócio, mas vou fazer. E a gente aplica isso, parece uma coisa assim do além, né? Uma coisa muito difícil e tal, impossível. Mas a gente aplica esse negócio o tempo inteiro na nossa vida. Você fica pensando assim, cadê minha motivação hoje para escovar os dentes? Hoje eu não tô motivada para escovar os dentes.
Ai, hoje eu não tô motivada pra tomar banho. Ai, hoje eu não tô motivada pra ir trabalhar. Mas e aí, o que você faz? Você vai lá, escova os dentes, você vai lá, toma um banho. Você nem pensa muitas vezes naquilo ali, você já tá automatizado, né? Porque já virou um hábito, já é uma necessidade, você já entende que aquilo é uma necessidade. Então eu preciso escovar os dentes. Eu preciso escovar os dentes todos os dias depois das refeições. Você já não pensa mais. Você espera a motivação? Não. É um hábito, é uma disciplina. Então, com o emagrecimento, com os hábitos que levam ao emagrecimento, é a mesma coisa. Você vai ter que incluir isso como hábitos de disciplina mesmo, sem racionalizar demais. Então, aumentar a automatização disso. Então, às vezes não fica buscando, não fica pensando demais nos motivos. Eu acordei de manhã, eu tenho que ir pra academia, meu Deus do céu. Ai, não tô com vontade hoje, não tô motivada, meu Deus, e agora? Ai, não quero, né? Ficar pensando demais. O que funciona? Colocar o tênis, colocar a roupa, não pensar muito, vai. Se você também ficar pensando nos objetivos que você tem, eu quero emagrecer por causa disso, isso, aquilo, relembrar os motivos, é bom. Só que a nossa mente, ela automaticamente ela vai ver alguma desculpa ali, tá? Pra quebrar aquilo naquele momento. Então, não, eu preciso porque eu tenho que emagrecer, porque eu quero entrar naquela calça e tal. Aí automaticamente, às vezes a tua mente já vai buscar alguma coisa ali, acabar com aquele pensamento. Essa calça tá velha, eu nem preciso mais dessa calça, eu já tenho outras bonitas. Essa calça nem é tão legal assim. E é bobagem esse negócio. Eu posso ficar em casa hoje, não preciso ir hoje na academia, já fui semana passada toda, um dia não vai ser, não vai fazer diferença. Não é assim. A gente vem se sabotando, automaticamente a gente vai se sabotando. E aí que mora o perigo. Então, por isso, quanto mais você automatizar isso pela disciplina, mais fácil vai ficando. Não é que é fácil, mas vai sendo automatizado, vai fluindo, vai acontecendo. Então, assim, gente, é isso. Não necessitar desse convencimento diário, tá? Não ficar se convencendo toda hora. Só agir mesmo, colocar em prática como algo que você definiu, como um objetivo que você definiu para você. Então, assim, falando em motivação, né, gente? A gente tem que lembrar que fazer algo uma vez na vida, por um tempo determinado, é muito mais fácil. Mas não tem jeito, assim, quando a gente precisa, a gente quer alcançar alguma coisa, a gente quer também conseguir isso, então a gente tem que pensar numa constância, tá? Isso aí é fundamental. Então, uma coisa importante, gente, de se falar, não é para confundir uma coisa com outra. Ter disciplina não quer dizer que você vai ser perfeito em tudo, tá? Ter disciplina é estar disposto a agir, mesmo se não for na condição ideal. Estar disposto a fazer isso, de qualquer jeito, tá? Não precisa ser perfeito. E qual que é a melhor forma de construir disciplina? É construindo hábitos, tá? Desenvolvendo os hábitos, tá? Incorporando os hábitos. Então, colocar em prática, dia após dia, alguma coisa que você esteja precisando fazer para buscar o emagrecimento. Então, eu preciso deixar a minha alimentação, a comida separada, organizada, preparada, congelada. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer isso essa semana. Então, vou começar a fazer isso agora. E aí, tem alguns estudos que falam para a gente construir um hábito, a gente tem que fazer algo pelo menos 21 dias. Né? Que a gente fazendo isso por esse número de dias, normalmente a gente consegue incorporar isso depois como um hábito, fica um pouco mais fácil. Então, pelo menos 21 dias fazendo algo para daí dizer que você realmente está tentando incorporar um hábito. Então, assim, concluindo esse negócio da motivação, né, gente? Então, esperar e depender de motivação, tá, para fazer alguma coisa é cilada. Você não pode esperar por isso, você não pode depender disso, porque senão a chance disso não funcionar, né, é muito grande. Então, se você está buscando emagrecimento, é muito importante que você desenvolva, sim, a sua disciplina, tá? Na verdade, para tudo na vida, né? Para qualquer coisa que a gente queira conquistar, a gente precisa de disciplina, né? A gente quer se desenvolver profissionalmente,
Então a gente tem que ter disciplina de estudar, de se desenvolver também nessa parte. Então é sempre assim. Com a alimentação e com o emagrecimento não é diferente. E aí você pode dizer assim pra mim: ah, Alessandra, mas tem a ciclana, a ciclana, nossa, ela faz as coisas porque ela ama. Pra ela é fácil. Ela adora ir pra academia, ela adora fazer dieta. Ah, mas o Beltrano, ele adora comer frango com batata doce. Que bom pra ele, né? Tem pessoas realmente que gostam muito mais, que se sentem muito mais motivadas, que é mais comum sentir a motivação. Mas eu garanto pra você que essas pessoas não têm motivação para isso sempre, todos os dias, em algum momento ela vai se sentir desmotivada. Mas o que acontece? Ela vai fazer do mesmo jeito. Pelo quê? Pela disciplina. Porque ela está condicionada a isso. Então ninguém ama fazer isso, qualquer coisa, qualquer hábito, ninguém ama isso o tempo todo. Ninguém ama. As pessoas são disciplinadas. Eu não amo escovar os dentes. Nossa, que delícia, vou aqui escovar meus dentes hoje. Não é assim. Você faz porque você está condicionada, disciplinada, você precisa fazer. É uma questão de higiene. E assim também é com o processo de emagrecimento. Depois, então, vamos entrar sobre o segundo impedimento que faz as pessoas não conseguirem emagrecer, que é muito comum, que é aguardar o momento ideal. Isso é muito comum mesmo. É um processo de sabotagem mesmo. Então, vamos pensar assim. Você vai fazer uma viagem que vai levar um mês. Você vai ficar um mês viajando. E aí, antes de você sair de casa, tá? Você tava com tudo pronto, esquematizado. E aí você olhou lá, começou a chover. Aí você para e pensa, nossa, tá chovendo, então... não vou sair agora não. Vou adiar. Vou adiar essa minha viagem, vou deixar para amanhã. Sendo que você vai fazer uma viagem de um mês. Pelo menos um mês, vamos colocar aqui. Normalmente você vai adiar essa viagem porque tá chovendo antes de você sair de casa? Difícil, né? Muito difícil mesmo. Normalmente você vai pensar o quê? Vou sair assim mesmo. Por quê? Porque durante a minha viagem, em algum momento vai chover, né? A chuva é natural, é esperada. Um mês de viagem, a chance é grande, né? Eu vou pegar chuva em algum momento. Então, a chuva é comum, ela é esperada, tá? E é assim com a dieta também. Você vai esperar, não tá chovendo, você vai esperar o tempo ficar bom, o tempo ficar ideal para você sair de casa, para você iniciar uma dieta. E o que é a chuva? A chuva são as dificuldades. Vai surgir dificuldades no processo. Então, muitas vezes assim, eu não vou começar a dieta agora, porque agora tem Natal, agora tem Ano Novo, e aí tem o aniversário da minha amiga, que eu vou semana que vem, e aí, agora vai começar o inverno. E aí, no inverno eu gosto de comer fondue, daí eu gosto de tomar um vinho. Não dá. E aí depois também, o verão. O verão não dá agora porque, adoro tomar uma caipirinha também. Verão, daí eu vou viajar, vou pra praia, daí como é que eu vou fazer dieta na praia? Né? Não é assim? Ou a pessoa sempre vai buscar um momento ideal para fazer aquilo. Ou então quando surge uma chuva, uma dificuldade, ela para, né? Ela não faz mais. Então ela larga a viagem, abandona o carro lá, deu, não vou mais fazer esse negócio, não consigo mais ir pra frente nessa minha viagem, vou esperar o tempo ficar bom, vou voltar para casa, esperar o tempo ficar bom, né? Vou retroceder para daí então voltar com o plano de viajar. E o que acontece? Você, na verdade, voltou atrás, né? Você voltou para casa, você choveu, você voltou. Então assim, não tem essa, gente. É no processo, é na chuva que você vai aprendendo a fazer esse negócio. É com as dificuldades que você vai conseguir chegar onde você quer. Tá? As dificuldades vão aparecer e elas vão te moldando, vão te fortalecendo, vão facilitando depois de um tempo, porque você já viu aquilo, você já passou por aquilo, tá? Você já passou por aquela dificuldade. Isso te faz se fortalecer, ficar melhor nisso. Tá? É com treino que as coisas funcionam. E assim, qual que é a vantagem, né? Qual que é a vantagem de dirigir na chuva? Qual que é a vantagem de você fazer dieta e surgirem dificuldades? Fazer dieta e surgir um aniversário da amiga, surgir um café para você ir, surgir uma data comemorativa, aniversário. Qual que é a grande vantagem nisso?
É desenvolver a habilidade de dirigir na chuva. É desenvolver a habilidade de fazer dieta em qualquer situação. Em qualquer situação. Você pode ter hábitos melhores, se desenvolver nisso. Estar sempre com esse objetivo na sua cabeça. Não ligar e desligar uma chave aqui. Tá sempre alinhado com isso. Então, assim, o que pode ser a chuva? Tá? O que podem ser essas dificuldades além dos eventos, além do aniversário, uma data comemorativa, Natal, Ano Novo? O que pode ser? O marido não tá colaborando, o marido come pizza na sua frente todo dia, você não tem vontade de ir pra academia, você tem preguiça todos os dias, você tem dificuldade de levantar da cama e muita dificuldade, mas quando essa dificuldade passar, quando você se sentir mais disposto para ir na academia, quando o seu marido às vezes parar de comer pizza na sua frente, você vai estar já fazendo isso de forma muito mais fácil. Depois que a chuva passa, você consegue dirigir muito melhor, muito mais fácil, né? Então com a dieta é assim também. A grande vantagem é essa. Você dirigindo na chuva, você tem habilidade depois muito maior de dirigir também quando você não está passando pela chuva. É assim que acontece com o emagrecimento. Às vezes você não tem apoio de ninguém, você tem muita preguiça, muita dificuldade, você não tem tempo, você realmente está muito acima do peso, você está no auge, assim, dos problemas de saúde, você tá uma dificuldade muito grande, existem dores no corpo, e aí você começa a fazer daquele jeito, né? Você começa a dirigir na chuva, depois você vai ter muito mais facilidade para continuar esse processo quando ele tiver mais fácil de ser feito, quando ele tiver mais tranquilo. E fora que, né, gente, a gente tem que pensar, mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então a gente tem que estar exposto a essas coisas sim, para nos fortalecer. Resumindo, gente, pare de buscar momento ideal para fazer dieta, para continuar dieta, não existe isso. Então, quando eu tiver dinheiro, eu começo a fazer a dieta, porque daí eu vou ter dinheiro para pagar uma nutricionista, aí eu vou no médico, daí também eu vou comprar aqueles suplementos top lá, que vão me ajudar, vou tomar aquele remédio que é caro. Não, gente, tá? Não espera por isso. Quando eu tiver tempo para ir na academia, eu deixei meu filho na escola, daí eu vou ter tempo, né? Agora eu não consigo, agora eu não tenho com quem deixar meu filho, agora eu tô trabalhando até mais tarde. Então, assim, quando a amiga puder ir na academia comigo, isso é bem comum também. Quando alguém puder ir na academia comigo, eu vou. Quando alguém começar a fazer dieta comigo, eu faço, né? Os momentos ideais. Quando eu voltar da viagem, eu começo uma dieta. Quando acabar esse ano, né, no ano que vem, eu vou começar a dieta. Quando acabar o inverno, né, depois desse final de semana. Essa é comum, né? Quando acabar esse final de semana, na segunda-feira eu vou começar. Porque começar no domingo não dá. Começar no domingo é impossível, porque daí eu vou comer uma pizza. Então não dá. Tem que ser segunda-feira, porque daí é rotina e tal. Não, gente, não existe isso, tá? No processo vai ter domingos, vai ter sábados. Em algum momento vai ter. Ou então, eu ganhei um chocolate de alguém, daí eu vou esperar acabar esse chocolate para daí começar a fazer a dieta, porque enquanto isso tiver esse chocolate aqui em casa, eu não consigo fazer dieta. Mas como assim? Você acha que nunca vai aparecer um chocolate na sua frente? Nunca mais na vida vai ter chocolate na sua casa? Não, né, gente? Vai aparecer em algum momento, as oportunidades de comer vai surgir, os alimentos vão surgir na sua frente em algum momento. Então você tem que aprender a lidar com isso, nesse processo. A única forma que a gente tem de ter resultado é dirigindo na chuva, porque a chuva vai acontecer, tá? Vai surgir, é natural que ela apareça. Não vamos buscar, tá, as condições perfeitas e ideais sempre para agir. Então faça o que você puder na situação atual, do jeitinho que você tá hoje, com as condições que você tá hoje, você consegue melhorar, consegue desenvolver hábitos mais saudáveis e disciplina também para fazer o que precisa ser feito. Não quer dizer perfeição, como eu já falei, não quer dizer perfeição. Nunca será perfeito, na verdade. Nunca será perfeito. Então esse é o caminho do emagrecimento. Fazer o melhor todos os dias. E aí nós vamos para o impedimento de número 3. Tá? Qual que é o terceiro impedimento que eu mais vejo atrapalhar as pessoas, dificultar o processo de emagrecimento das pessoas? É depender de apoio. Isso é muito comum. E, gente, é ótimo a gente ser apoiado. Tem coisa melhor do que você, vou começar uma dieta. E aí, nossa, as pessoas na sua família também
Nossa, vão pensar, cara, eu vou começar também esse negócio, agora me empolguei, vou fazer contigo, vamos lá, agora vai dar boa, agora vai. Vamos fazer todo mundo junto aqui em casa. Como é bom isso, né? Como é bom quando a gente tem esse apoio, né, das pessoas, dos amigos, da família. Mas, gente, a realidade é que é muito comum a gente não ter apoio dentro de casa mesmo. Muitas vezes a gente não tem apoio do nosso parceiro, da nossa família, com quem as pessoas que a gente tem mais contato muitas vezes não vão nos entender, não vão compreender as nossas necessidades com isso. Ah, mas pra que você quer emagrecer? Você nem precisa, você tá bem assim, isso é bobagem. Ah, porque ciclano se cuidou a vida inteira, morreu cedo. Então vem tudo aquilo. E às vezes a pessoa também, ela não quer que você faça isso, porque ela não quer se sentir pressionada a fazer isso também. Ela não quer sair da zona de conforto dela. E ver alguém fazendo isso pode trazer um certo incômodo. Nossa, mas ela tá fazendo? Olha, tá conseguindo. Nossa, se eu fizesse eu ia conseguir também. Mas eu não tô querendo, né? Então causa um desconforto ver que a pessoa está fazendo o que você às vezes não quer fazer, não tem coragem de fazer, não tem vontade de fazer. Isso é muito comum. Eu vejo muito com mulheres isso, né? Às vezes a mulher começa a fazer exercícios, começa a ir para academia, começa a fazer a dieta e o marido não apoia. Muitas vezes o que acontece é que ele tem receio que essa mulher fique mais magra, mais bonita e se sinta muito melhor, né? Às vezes tem medo disso, medo de que ela fique mais segura de si, tá? Então causa às vezes essa insegurança, isso é muito comum. Então assim, você vai esperar ter um apoio para você começar? Você vai esperar essa condição para buscar um emagrecimento? Vai ser difícil, porque muitas vezes esse apoio não vai surgir. Muitas vezes as pessoas não vão compreender os seus motivos para isso, não vão te entender, não vão querer participar contigo dessa jornada. Então essa é uma coisa que tem que ser sua, você tem que trazer a responsabilidade para você e não ficar esperando apoio de ninguém para isso. Aí às vezes você vai me falar, mas a Alessandra não tem condição porque o meu marido toda vez ele cozinha, ele faz macarrão à noite, todo dia. Ele faz macarrão e ele cozinha bem e daí eu tenho vontade, mas e aí? Você então vai me dizer que você não vai conseguir manter o seu processo de emagrecimento, nem começar, porque uma pessoa está comendo algo na sua frente, né? Isso vai ser uma limitação definitiva para você. Será que você não consegue, de alguma forma, contornar isso? Porque dificuldades vão surgir. De qualquer jeito, você vai estar exposto a alimentos. Em algum momento vão surgir pessoas comendo coisas gostosas na sua frente. Então, assim, vai ter que dar um jeito de contornar isso de alguma forma. Se você realmente quiser buscar emagrecimento, você não pode ficar esperando que as pessoas te compreendam e esperando esse apoio das pessoas. Então, assim, o que você pode fazer também, né? Às vezes, dentro de casa tem alguém que não tá de dieta, não tá buscando hábitos saudáveis. É interessante você conversar com essa pessoa, você explicar realmente os seus motivos, dizer que você tá com essa dificuldade, colocar na mesa mesmo por que você tá interessado em melhorar, explicar para essa pessoa. Quem sabe ela também, de certa forma, vai te compreender, né? Vai te ajudar de alguma forma nesse sentido. Mas se ela não compreender, você vai ter que seguir com isso mesmo, independente desse apoio dessa pessoa. Não tem jeito, porque cada um é responsável pelos seus atos, né? A gente não pode botar a responsabilidade de nada disso em alguém. A responsabilidade disso é nossa, tá? É só nossa. Ninguém coloca nada na nossa boca, né? É a gente que coloca. Muito importante falar, gente, assuma o controle, né? Então assuma essa responsabilidade, se apoie nos seus ideais, na sua opinião, nos seus objetivos. Se você está buscando emagrecimento, foque nisso, tá? Que é assim que você vai ter resultados. E aí eu vou entrar no quarto impedimento muito comum que acontece, que é o quê? A fome emocional. Então as pessoas têm uma grande dificuldade de identificar isso. Às vezes é de até saber que isso existe, né? Às vezes a pessoa nunca parou para pensar nisso, que existe essa fome emocional, que ela está sendo prejudicada por isso. Então o primeiro passo é a gente tomar conhecimento disso. Isso já vai abrir um pouco a mente e auxiliar de alguma forma nesse processo. As pessoas têm sentimentos, todo mundo tem sentimentos, é normal, né? Ninguém é uma parede
A gente pensa, a gente sente, a gente fica triste, a gente tem raiva, a gente tem medo, ansiedade, angústia, a gente tem tristeza, a gente tem desânimo, a gente tem carência, necessidade de atenção, de carinho. A gente busca isso, sempre como seres humanos a gente vai buscar isso de alguma forma. E a gente também fica feliz, fica alegre, e tudo isso aí acaba envolvendo a alimentação, que a alimentação não é só encher a barriga, vai muito além disso. Os sentimentos, eles vão estar envolvidos com a nossa alimentação de alguma forma sempre. Não dá para separar isso totalmente. Então, comida é isso também, é prazer, é aconchego, é carinho, é uma memória afetiva que você tem, uma lembrança quando você come algo. E isso, gente, é normal, isso é saudável, tá? E isso faz parte da nossa vida, né? As exceções fazem parte da nossa vida. E as exceções, inclusive, são saudáveis, porque são elas que vão te fazer se manter nesse processo, conseguir manter isso. São as exceções. Então, gente, o que é o problema? O problema não são as exceções, é o excesso de exceções. Na verdade, aí deixa de ser exceção, acaba virando regra. Então, esse que é o grande problema. Quando a comida vira uma válvula de escape muito comum para os sentimentos. Porque tá ansioso, tá com raiva, tá com medo, né? Tá carente, e aí acaba descontando isso, acaba sempre buscando a comida assim para amenizar esse sofrimento. Isso é comum de acontecer de uma forma inconsciente mesmo. A pessoa não racionaliza que ela tem isso, que ela se deixa influenciar por isso. Às vezes a pessoa nem pensa, eu tô ansiosa hoje, então eu vou comer mais. Não, ela tá lá comendo, quando ela vê, ela já comeu o dobro e muito, e não para de comer e não se dá conta de que ela tá comendo porque ela tá com ansiedade. Isso é bem comum, às vezes você tá conversando com alguém, no almoço, por exemplo, e aí tá contando uma história, tá contando sobre um problema seu, e aí quando você vê, você tá comendo loucamente, você tá comendo rápido, quando você tá explicando a história, tá contando a história, porque no meio do negócio você tá ansioso em contar aquilo te gera uma angústia, então você acaba comendo sem perceber, tá? Então isso é muito comum. Então o primeiro passo, gente, é racionalizar isso, é perceber quando isso acontece, é se dar conta, olha, hoje eu tô triste, hoje eu tô ansiosa, hoje eu tô angustiada com aquele negócio, então, antes de fazer essa minha refeição, não quero me deixar influenciar por isso, não vou tentar amenizar esse meu sofrimento aqui na comida, ele não vai resolver. Meu problema não vai resolver através da comida. Então, o primeiro passo é a gente ter consciência disso, estar ligado nisso. Então, a primeira forma de desenvolver mais consciência e conseguir mudar isso é identificando que você tem essa fome emocional, tá? Diferenciando ela. E muita gente não consegue diferenciar, não sabe a diferença, tá? Muita gente não sabe. O que é fome real? Quando que eu tô com uma fome emocional? Né? A pessoa não sabe identificar. Então a gente tem a fome fisiológica, a fome real mesmo, e a fome emocional, a fome psicológica. Por que isso acontece, essa falta de definição do que é o que, da pessoa não saber o que é? Tá? Muitas vezes a pessoa está desconectada com os sinais do organismo dela. A pessoa nunca sente fome, não sabe mais o que é uma fome real, uma fome fisiológica. Então, para ela, como ela nunca sente fome, tá sempre comendo, então a fome sempre vai ser mais psicológica e emocional. E as pessoas com o tempo acabam desenvolvendo isso mesmo. Por quê? Porque automatizam, né? Sempre comer naquele horário, independente de fome ou não. Ou alguém falou que eu tenho que comer tal coisa nesse horário. Então, desregula o negócio, não fica pensando no que é bom para si, não fica ouvindo o seu corpo. Segue algum padrão, alguma recomendação que veio de algum lugar em algum momento. Então, a fome fisiológica, gente, ela é um sinal do corpo, ela é uma sinalização que seu corpo está mandando para dizer que você precisa comer, você precisa de alimento. Isso é uma questão de sobrevivência, né? Para garantir a nossa sobrevivência. O corpo precisa de alimento, precisa de nutrientes, então ele te pede isso. Então, normalmente essa fome fisiológica, ela vai surgindo em ondas, tá? Ela é progressiva, vai aumentando aos poucos. Ela não é instantânea. Tô com fome. Não. Normalmente ela surge aos pouquinhos, você vai sentindo, acho que tô começando a ficar com fome. Sente um pouquinho daquele vazio no estômago, normalmente também assim, o cheiro parece que atrai muito mais, né? Uma salivação a mais,
sente uma queda da energia, às vezes muda o humor, o desejo por algum alimento aumenta mais, às vezes dá uma roncadinha na barriga também. Então, a fome fisiológica mesmo, real, ela não é seletiva. Então, não existe isso, fome de hambúrguer. Não existe isso. Isso não é fome, isso é vontade. Então, são coisas diferentes, tá? Normalmente, a fome, ela não é seletiva. Quando você tá com fome mesmo, fome real, fisiológica, você não vai ficar pensando tanto em qual tipo de alimento que é. Se você tá com muita fome e surgir qualquer coisa na sua frente, é provável que você queira atacar. Então, eu sempre falo de fazer o teste do ovo cozido, para a gente tentar definir um pouco quando tá com fome ou não, né? Quando é fome real ou não. Porque, lá no meio da tarde, lá, tô trabalhando, e aí, tô com fome. Mas e aí se faça a pergunta, você comeria um ovo cozido? Você comeria um ovo cozido naquele momento? E aí você vai ver. Se você tiver com realmente fome mesmo, real, normalmente você vai pensar, eu comeria um ovinho cozido agora. Um ovinho cozido, com salzinho em cima já, tava ótimo pra mim. Então, normalmente é isso, gente. Normalmente é isso, você não fica muito seletivo. Essa é uma das melhores formas da gente identificar a fome real, tá? De fome psicológica. Então, a fome emocional, ela não tem nada a ver com necessidades fisiológicas. Ela acaba surgindo pelo momento, pelo ambiente, sentimentos, frustrações, interferida por isso. Então, é o trabalho, é um relacionamento, um dia que tá cansado, um dia que alguma coisa deu errado, que brigou com alguém, aí que vai surgir a fome emocional, a fome psicológica. E a fome emocional, ela normalmente vem com a ideia de recompensa. Aquela ideia de que, hoje eu mereço, então já que não deu nada certo, eu vou comer esse negócio aqui, eu mereço isso aqui. Mas isso não vai resolver o seu problema. Você tem que ter consciência disso. Normalmente, no início, você até pode se sentir um pouco mais feliz, mais confortável, né? Aliviado quando você comeu. E aí, que gostoso, isso já me trouxe um pouco mais de conforto, de carinho, né? De aconchego ali na comida. Mas logo depois que acontece, você pode se sentir culpado, você vai ver que, na verdade, não resolveu porcaria nenhuma. Não vai resolver, porque não é esse o problema. E aí você sempre vai ter dificuldade em emagrecer. Se você se deixar sempre influenciar pelas suas emoções na hora de comer e também na quantidade. Não é só comer ou não, é na quantidade também. Começou a comer, já passou a fome fisiológica. Às vezes tá com fome real, só que começou a comer e não para mais. Continuou a comer por quê? Por fome emocional, tá ansioso, por exemplo. Então, limitar isso sempre é muito importante quando a gente vai pensar em emagrecimento duradouro, eficiente. E normalmente, o que acontece quando a gente tem fome emocional, psicológica? A gente vai buscar alimentos que tenham açúcar, gorduras, normalmente industrializados, alimentos que não são considerados saudáveis, digamos assim. Por quê? Justamente porque esses alimentos, eles liberam substâncias que são geradoras de prazer no nosso cérebro. Então, serotonina, dopamina, substâncias que nos trazem sensação de prazer, justamente que é o que a gente está buscando com a comida. Então, amenizar algum sofrimento nessa forma ali. E como que eu vou, então, diferenciar fome real de emocional? Como é que eu consigo definir isso? Então, uma das coisas que você pode fazer é se perguntar antes de você comer. Se perguntar, eu tô com sinais de fome real mesmo? Eu tô realmente com fome? Sentir seu estômago, pensar no seu estômago, como é que ele tá? Ele tá realmente vazio? Eu tô precisando realmente comer? E analisar se essa fome é seletiva ou não, se é algum alimento específico que eu tô querendo, provavelmente é uma fome emocional, uma fome psicológica, uma vontade. Então, como que a gente faz para reduzir a fome emocional? Como reduzir a fome emocional? A gente busca a causa, a gente busca a origem, a gente busca entender ela. Essa é a melhor forma de resolver a fome emocional. Então, ter a consciência de que ela existe primeiro e aí tratar as causas dela. Então, os problemas que me levam a comer mais, a ter a ansiedade, a ter essa angústia e aí tentar definir soluções para isso. Porque, né, gente, comida não vai resolver esses seus problemas. Então, como você pode fazer para lidar com um problema que você tem, que te gera ansiedade, que te gera angústia?
de outra forma? O que funciona para você para amenizar isso? Além de comer, além de buscar na comida um remédio para isso, o que você pode fazer? Então, uma atividade física é uma coisa excelente para reduzir, por exemplo, a ansiedade. Vai te dar uma sensação prazerosa depois que você termina, fora os outros benefícios que você vai ter. Então, desenvolver algum hobby, alguma coisa que você goste, né? Todo mundo vai ter alguma coisa que você goste de fazer, né? Tem que buscar alguma coisa que goste de fazer, que não seja comer, né? Algum outro prazer na sua vida, alguma outra atividade que você queira fazer, goste de fazer. E também sempre considerar o auxílio com um profissional de psicologia também é super válido. E o prazer de comer, né, gente, ele não pode ser ignorado. Ele faz parte da nossa vida. A gente não precisa estar tentando eliminar isso completamente, tá? A gente só precisa saber lidar com isso. E comer não pode ser sempre uma compensação, sempre uma ideia de recompensa para amenizar a frustração. Esse que é o problema. Então, falando em vontade também, muitas vezes a fome psicológica, ela vem aparecendo como uma vontade, na verdade. Então, isso não tem nada a ver com emoções, mas você tem um desejo de comer alguma coisa. Isso seria a vontade. Normalmente tem um gatilho envolvido. Então, por exemplo, uma propaganda que você viu na TV, alguém comendo alguma coisa gostosa na sua frente, o cheiro de pão fresquinho lá da padaria da esquina, algum gatilho que deixa você com vontade, mesmo que você não tá com fome, a pessoa te oferece um pedaço, você quer, você vai querer aceitar. E se não aceita, fica o dia inteiro pensando naquele negócio. Então isso é vontade, não é fome emocional, não é fome real, normalmente é só vontade mesmo. E como é que a gente lida com a vontade? Primeiro a gente tem que questionar a intensidade que essa vontade acontece. Se ela estiver acontecendo o tempo todo também, essa vontade, e se eu tô cedendo o tempo todo essa minha vontade, a coisa não tá muito bem alinhada. Porque na vida é assim, a gente não fica sempre cedendo as nossas vontades o tempo inteiro. Já pensou se fosse assim? Ah, eu quero comprar aquela roupa, e aí vou lá e compro aquela também, aquela também, aquela também. O tempo todo eu tô cedendo a alguma vontade. O que isso vai acabar acontecendo? Isso vai gerar, de alguma forma, um problema. Então, a gente não pode ceder o tempo inteiro as nossas vontades. Em algum momento, tá tudo bem em você ceder a isso. O problema é a frequência que isso acontece. Então, como lidar com a vontade? Primeiro, balancear. Se você realmente precisa ceder naquele momento, qual que é a frequência que você está cedendo, analisar isso. E se realmente, eu não tenho cedido muito, eu realmente estou com muita vontade de comer tal coisa, então ceda essa vontade. Então, realmente coma esse alimento que você está desejando, só que faça isso sem estar consumindo de uma forma exagerada. Essa é a questão. Para matar uma vontade, você não precisa comer em excesso daquele alimento. Então, o prazer está relacionado com o tempo que aquele alimento está na sua boca, não com a quantidade. Então, hoje eu vou ceder essa minha vontade de comer bolo, daí eu vou lá e boto 3, 4 fatias de bolo para dentro. Não. Então, aprecia, pega uma fatia de bolo, aprecia, come devagar, você vai ver que o efeito vai ser o mesmo. Dessa forma, a gente consegue lidar um pouco melhor com as vontades, sem que as vontades também nos boicotem, nos deixem longe de alcançar o nosso objetivo. Então, atender às nossas vontades não é errado, não é algo proibido, só precisa ser o quê? Dosado. Tá? Esse que é o negócio. Então, antes de colocar alguma coisa no seu prato, é bom fazer um questionamento. Isso é fome emocional? Isso é fome real? É fisiológico? Ou é uma vontade? O que eu estou desejando com isso daqui? Então, definir isso, desenvolver essa consciência é um passo fundamental para você ter sucesso no seu processo de emagrecimento. Então, construir uma boa relação com a comida. Então, identificar e perceber isso é uma das melhores estratégias para quem está buscando emagrecimento, que é, na verdade, um autoconhecimento. E aí, nós temos também o impedimento número 5 aqui, que eu vou falar para vocês, que é o impedimento do extremismo. O que seria esse impedimento do extremismo? É aquele famoso 880. É a política do tudo ou nada. Ou eu faço 100% ou eu não faço nada. E olha, eu vou dizer, eu já fui assim, tá? Já fui muito assim na minha vida. Sempre que eu fazia dieta, ou eu tava 100% focada, alinhada, comendo tudo certinho, ou não. Ou eu não fazia nada bem feito. Então, normalmente, isso acontece, esse extremismo,
em pessoas que são perfeccionistas. E eu me encaixo nisso, eu sou muito perfeccionista. A coisa tem que estar muito certinha, muito 100%, senão eu já fico me culpando. Ai, nossa, eu deveria ter feito de tal forma, não tá bom assim, e me sinto mal por aquilo. Só que isso, gente, isso não dá certo, porque a perfeição não existe. A perfeição não existe. Em algum momento vai ter alguma situação que você vai comer alguma coisa que você não estava se programando, as emoções vão surgir, você vai se deixar interferir de alguma forma às vezes, vai ter uma situação em que você não consegue fazer a melhor escolha possível porque não tem o alimento que você deveria estar comendo. Então isso faz parte, a perfeição não vai existir. E se eu ficar nessa política do tudo ou nada, eu vou viver nessa montanha russa e eu nunca vou conseguir o equilíbrio. E é no equilíbrio e na constância que eu vou ter resultado. Então não vai fazer tudo 100% e daqui a pouco botar tudo a perder, você vai retroceder. Então isso não vai te ajudar. Então vamos considerar que o imperfeito também, fazer uma coisa que não é o 100%, também é bom, também funciona. Não é porque eu tô fazendo uma dieta que não tá perfeita que ela não vai funcionar. Eu deveria comer 3 tipos de verdura na minha janta à noite. Mas e aí? Eu tenho uma, então vou usar essa que eu tenho. Então, eu deveria comer orgânico, mas eu não tenho. Vou comer o que eu tenho disponível aqui. Vai dar certo também dessa forma. Eu não consigo de jeito nenhum ir pra academia todo dia. Não, mas eu consigo ir 2 vezes por semana. Então, fazer o que tiver ao seu alcance. Não precisa ser 100%. Faça o que tiver ao seu alcance, que já vai também ser efetivo, também vai funcionar. Então, não vou fazer dieta porque não comprei salada. Eu não fui no mercado, não comprei salada e aí, não tenho como fazer dieta. Então, já vou aproveitar e pedir uma pizza. Não é assim? Então, gente, eu não tenho a salada, mas então vou tentar comer alguma coisa saudável de qualquer forma, dentro das opções que eu tenho em casa. E aí vem muito aquela síndrome do já que. Já ouviu falar da síndrome já que? Então é já que eu comi um pedaço de chocolate, eu vou comer a barra inteira. Será que isso faz sentido, gente? Vamos pensar um pouco. Então eu passei aqui na estrada, peguei um buraco e furei meu pneu. Aí eu vou voltar lá, mas já que eu furei um pneu, vou pegar aqui uma faca e vou furar os 4 pneus. Semana passada eu derrubei meio litro de amaciante aqui na minha lavação de casa. Aí, se eu tivesse essa síndrome, então, se eu vou pensar dessa forma, eu vou pegar lá, vou derrubar o resto do frasco de amaciante no chão. Porque já que eu vou ter que limpar mesmo, então vou derrubar o resto aqui. Faz sentido isso, gente? Não faz, né? Então, o estrago vai ser maior. Eu comi meia barra de chocolate, então vou comer inteira? Não. Você tomou consciência, olha, já tá suficiente, eu parei. Então, já que eu de manhã comi demais, então no almoço também vou comer demais, porque daí não adianta mais nada cuidar. Já que à tarde eu comi 4 fatias de bolo, então à noite eu vou pedir uma pizza também, que é pra arrematar. Porque aí não adianta nada, eu já ferrei com tudo à tarde, já comi bolo. Não é assim que funciona, gente. Você vai aumentar o problema, né? A quantidade vai fazer diferença, vai dificultar mais ainda o emagrecimento. Você vai ganhar mais peso comendo mais. Você vai fazer diferença a quantidade, sim. Então, gente, para finalizar essa ideia aqui, desses fatores que acabam impedindo você de emagrecer, que não necessariamente envolvem a qualidade do que você está comendo, envolvem outros fatores que estão relacionados. Porque o processo de emagrecimento, ele não envolve só isso, só a comida, o tipo que você está comendo de alimento e a quantidade. Não é só isso que envolve. A gente acaba sendo influenciado por várias outras coisas que dificultam esse processo, que fazem a gente desistir, que fazem a gente não conseguir alcançar o emagrecimento. Então, esses impedimentos, então esperar a motivação, a melhor forma da gente quebrar isso é construindo hábitos e tendo disciplina. Ou então, aguardar o momento ideal. Qual é a melhor forma da gente eliminar essa dificuldade que a gente tem? É aceitar que os deslizes vão existir, que as dificuldades vão aparecer, que a chuva vai vir durante a viagem. Em algum momento vai acontecer isso. E então a gente tem que saber lidar com essas dificuldades quando elas acontecem. É assim que funciona. Então, esperar apoio, que a gente comentou aqui também. Então, ninguém vai deixar de comer o que gosta na sua frente para te ajudar. E a comida gostosa não vai deixar de existir. Em algum momento ela vai aparecer na sua frente.
você vai ver uma propaganda na TV, você vai passar na frente da padaria, em algum momento você vai ser exposto a esses alimentos. Então, isso também é bem importante da gente eliminar, né? Se a gente quiser ter esse emagrecimento duradouro, a gente tem que parar de pensar que a gente precisa do apoio das pessoas para conseguir fazer isso. E aí a questão de diferenciar fome real de fome psicológica, fome emocional, vontade, são coisas diferentes. Então a gente primeiro tomar consciência disso, que existe isso, né? Tentar identificar isso em você é o primeiro passo para também conseguir amenizar, tá, esse empecilho na hora de emagrecer, que acaba sendo sim influenciado por essas questões emocionais todas. E aí a questão do extremismo também, né, gente? Que eu também comentei, do 880, o perfeccionismo, buscar sempre fazer tudo 100% ou nada feito, né? Então buscar um meio termo, fazer o possível dentro das opções que você tem hoje, da melhor forma que você pode fazer, aceitar que pode ser imperfeito e que o imperfeito ele também é efetivo, também vai funcionar. Eu espero ter ajudado você a entender um pouco mais essas questões que são realmente empecilhos do emagrecimento, são dificuldades comuns das pessoas no emagrecimento. Espero ter trazido isso aqui de uma forma clara, objetiva. Essa é a minha intenção aqui com vocês. Então, eu quero muito auxiliar você a conseguir buscar realmente o emagrecimento, a conseguir ter um emagrecimento efetivo. E a gente faz isso, a gente consegue o emagrecimento mesmo através de conhecimento, tá? De autoconhecimento, de informação. É assim que a gente consegue ter resultados de verdade. Muito obrigada pela atenção. Fico sempre também à disposição no canal do YouTube, no Instagram e no Facebook. Muito obrigada!